E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Lembro ainda que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? O primeiro assunto é o atacante Raniel, que de fato está de saída do Cruzeiro, deve ser oficializado aí nas próximas horas como novo jogador do São Paulo. Até esse momento a negociação não foi concretizada, mas tanto o jogador parece que já viajou para o São Paulo, o empresário dele já fala no negócio praticamente fechado, o Cruzeiro também já dá indícios de que está tudo certinho, o Raniel vai de fato para o São Paulo. O valor da negociação, pelo que é especulado, né, segundo até a apuração do Samuel Venâncio da Itatiaia, é um pouco superior a 3 milhões de euros, seria aí 3 milhões e 150 mil euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Pelo último balanço divulgado, o Cruzeiro tinha 65% do Raniel, então em tese, né, o clube vai manter 15% dos seus direitos econômicos e esse valor em euros dá aproximadamente 13 milhões e 500 mil reais aí nos cofres do Cruzeiro. O valor me parece baixo, eu acho de fato que o Cruzeiro poderia conseguir um valor melhor nessa negociação, mas no fim das contas a gente tem que entender que até por todas as notícias que têm saído do clube, todo mundo sabe que o Cruzeiro está numa situação desesperadora, está com a faca no pescoço e acaba que o clube perde aí um direito de barganha na hora de uma negociação. Porque todo mundo sabe que o Cruzeiro tá matando cachorro a grito, né? E aí vem o São Paulo querendo um jogador e fala que só vai pagar esse determinado valor, o Cruzeiro pensa, olha e fala, pode ser, né? Porque tá tão desesperado por dinheiro, é uma necessidade tão urgente até para quitar a folha salarial, que os caras acabam sendo obrigados a negociar por um valor menor do que poderiam se estivessem numa situação mais confortável. Eu vi algumas pessoas falando aí que consideram o Raniel o melhor atacante do Cruzeiro, que foi um erro essa negociação e tudo mais. Não concordo com essa opinião, mas respeito, cada um tem direito a pensar o que quiser e a avaliar os jogadores conforme seus próprios critérios. Agora eu convido vocês a pensar num cenário aqui, tá? Dia 30 de julho, né, Cruzeiro e River Plate, jogo de volta aí das oitavas de final da Libertadores. Robinho faz uma enfiada de bola para o nosso centroavante, Fred, Sassá ou Raniel, considerando aí as três opções. É o nosso atacante contra Franco Armani, goleiro do River. Se fizer o gol, a gente classifica. Se não fizer o gol, o Cruzeiro é eliminado da Libertadores. Em qual dos três, Fred, Sassá ou Raniel, você confia mais que a bola vai balançar as redes? A minha opinião sobre esse cenário eu vou dar no finalzinho do vídeo, tá? Mas já deixa aí nos comentários qual é a sua opinião e no final a gente discute um pouco mais sobre isso, porque eu tenho alguns argumentos aí que eu acho que são interessantes da gente ponderar. Não acho que o Raniel seja um jogador ruim, apenas não consigo considerá-lo esse jogador indispensável que muita gente está pintando. É só a gente considerar que nesse ano o Raniel jogou em apenas 11 partidas na temporada, marcou 3 gols, todos os gols marcados no Campeonato Mineiro, e efetivamente ele atuou apenas 338 minutos dentro de campo na temporada. E isso tem um pouco da preferência do Mano pelo Fred, sem dúvida nenhuma, mas na ordem de preferência do Mano era Fred, depois Raniel, depois Sassá. E o Sassá jogou muito mais que o Raniel. Por quê? Porque mais uma vez o Raniel ficou mais disponível no departamento médico do que para o técnico. Desejo que o Raniel seja muito feliz no seu novo clube, tenho certeza que se a passagem dele não foi tão marcante quanto poderia, não foi por falta de vontade, foi um jogador que se esforçou muito com a nossa camisa, mas até pela inexperiência acabava cometendo muitas falhas. No final das contas foram 90 jogos e 16 gols marcados aí com a camisa do Cruzeiro, mas aí eu só gostaria de ressaltar uma coisa. Ficar vendendo esses jogadores jovens, como foi o caso do Murilo, como é agora o caso do Raniel, e manter essa folha salarial absurdamente alta, vai ser enxugar gelo. Enquanto a diretoria não atacar o verdadeiro problema do Cruzeiro, que é ter uma folha salarial absurdamente alta e incompatível com a qualidade dos jogadores, porque são diversos atletas do nosso elenco que recebem salários muito mais altos do que deveriam, a gente não vai superar esse cenário de dificuldade. Para dar uma notícia boa, vamos falar um pouco do Orejuela, né, lateral direito colombiano, que já está fazendo trabalhos aí de preparação física no campo, já está de chuteiro, que inclusive é um bom indício, né, porque quando o cara está no início daquela recuperação, no início dos trabalhos de fisioterapia, ele até vai para o campo, mas de tênis. Quando o cara já está treinando de chuteira, é porque ele já está com uma certa estabilidade melhor, já está se sentindo mais confiante, inclusive. E o Orejuela já está dando uns piques, né, até passou ele num daqueles vídeos lá que o Cruzeiro posta quase diariamente, né, de 61 segundos, mostrando um pouco o treino
vídeo esse que é publicado no canal do Clube Oficial no YouTube, mas me parece que o Orejuela vai de fato superar aí os prognósticos de todos os médicos, né, que falavam em um prazo de até 3 meses para a plena recuperação dele, e me parece que o Orejuela logo já estará disponível para o Mano Menezes voltar a utilizá-lo, provavelmente para os jogos contra o River Plate, mas talvez, né, dependendo de como a situação se encaminhar, pode ser que ele já se torne opção aí, pelo menos para o segundo jogo contra o Atlético na Copa do Brasil, que seria muito bom. Lembrando que o Orejuela tinha uma previsão mais longa de tratamento e o Edilson, em tese, não tinha uma lesão grave. E até agora o Edilson não está trabalhando com o grupo. Sinceramente, não sei o que está acontecendo, se o Edilson teve aí revelado algum problema mais grave, não sei se ele de alguma forma está negociando sua saída do clube, que eu acharia muito bom, até porque o salário do Edilson é absurdo, mas fato é que eu tô achando muito estranho o fato do Edilson não estar trabalhando com os demais atletas do elenco. A gente inclusive está treinando constantemente com o Romero na lateral direita, né, improvisado, e no segundo time está jogando o Everton do Sub-20. O Cruzeiro anunciou o Valdir Barbosa como seu novo diretor de comunicação. O profissional já teve uma passagem anterior pelo clube, né, uma passagem longa, que durou de 1996 até 2015, e ele vem assumir uma função que estava vaga no clube, né, um cargo que não era ocupado, desde que o possante Serginho passou a ser então promovido ao cargo de diretor-geral. Vamos parar para pensar em algumas coisas básicas. O clube está vivendo a maior crise financeira da sua história. Tá vendendo jogador para poder pagar salário de atletas, né? Uma coisa que a gente já falou algumas vezes de como isso é uma burrice. Mas no fim das contas, qual é a medida mais inteligente para você fazer nesse momento? Contratar mais um diretor, mais um cartola, para ganhar mais alguns milhares de reais, porque como a gente ficou sabendo recentemente, né, o presidente do Cruzeiro faz questão de remunerar muito bem os seus dirigentes. Desde que saiu do Cruzeiro em 2015 e saiu daqui achincalhado por um péssimo trabalho como diretor de futebol, o Valdir Barbosa foi então trabalhar no Curitiba. O que aconteceu com o Curitiba? Ele não ficou nem um ano por lá, ele não é o único responsável por isso, mas hoje o Curitiba está lá disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e vivendo também uma grande crise fora de campo. Após o fracasso em terras paranaenses, o Valdir Barbosa voltou a Belo Horizonte, onde estava trabalhando aí na prefeitura, né, da capital mineira. Independente da qualificação ou não do Valdir Barbosa, ele poderia ser o melhor diretor de comunicação da história. Esse não era um momento adequado para o Cruzeiro inchar ainda mais a sua folha e contratar mais um cara que tem histórico aí controverso com relação ao clube. Particularmente, nem acho que o departamento de comunicação do Cruzeiro estivesse mandando mal, acho que os caras estavam fazendo muito bem o papel deles ali e se virando muito bem sem ter um figurão aí para botar milhares de reais no bolso todo mês. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Valdir Barbosa é um dos responsáveis pela contratação do Gonzalo Latorre, né? Naquela negociação extremamente estranha que envolveu o Arrascaeta e o Latorre, que no final das contas gerou ao Cruzeiro um prejuízo de quase 20 milhões de reais, que foi pago aí durante esse ano, inclusive, depois daquela ação na FIFA. Era ele, Valdir Barbosa, ao lado do Beneci Queiroz, que segue trabalhando no clube, nunca deixou o Cruzeiro há 50 anos, sei lá, e o presidente Gilvan. Eram os três patetas na ocasião, né, que assumiam aí a pasta, que eram responsáveis pela contratação de jogadores e são os três responsáveis por essa imensa cagada que foi a contratação de um uruguaio gordinho que aparentemente nunca jogou bola na vida. Todo vídeo que eu publico de notícia vem alguém me xingando, reclamando, falando aí que eu só dou notícia ruim do Cruzeiro. A questão, meus amigos, é que para que eu dê notícias boas, tem que acontecer coisas boas, né? Enquanto a diretoria parece engajada nos matar de raiva dia após dia, não tem como eu fazer nada diferente do que dar notícia ruim. Acredito que a maioria de vocês já assistiu pelo menos a algum filme daquela série Missão Impossível, né? Do Tom Cruise. Em praticamente todos os filmes daquela série, em algum momento do filme, o personagem do Tom Cruise lá bota uma máscara e assume a identidade de outra pessoa. E é um bagulho muito bem feito, que eles fazem uma caracterização de figurino, botam um bagulhinho no pescoço pra tipo modular a voz da pessoa. Aí no final, depois que tudo tá se resolvendo, assim, o maluco vai lá e pá, tira a máscara, rasga, aí você descobre que era ele por baixo daquela figura. E a cada dia que passa eu tenho mais convicção de que no último dia de mandato do Wagner Pires, ele vai arrancar uma máscara dessa e a gente vai descobrir que o presidente do Cruzeiro por 3 anos foi o Calil. Porque eu nunca vi alguém tão determinado em destruir o Cruzeiro como o próprio Calil já disse que era a vontade dele. E eu acho que definitivamente esse é o grande objetivo do Wagner Pires, porque é impressionante como o cara dá uma cagada atrás da outra. Sobre o vice-presidente de futebol Itair Machado, segue tramitando na justiça aquele pedido, né, que vários conselheiros do Cruzeiro fizeram para que ele fosse afastado do cargo, considerando que a sua nomeação para o Cruzeiro foi irregular, visto que o Itair tem vários processos na justiça e o Estatuto do Cruzeiro
proibiria a contratação de um profissional que tivesse aí julgamentos, né, ou culpas em questões trabalhistas, enfim. Saiu até em alguns veículos aí uma notícia de que o processo dos conselheiros contra o Ittair tinha sido recusado, mas a questão não é essa. Eles moveram a ação contra o Ittair Machado pedindo o afastamento dele e pedindo que isso fosse julgado em caráter de urgência, para que ele fosse afastado, né, imediatamente. E isso foi negado, o pedido de urgência foi negado, mas a ação segue tramitando. A questão é, a gente sabe como é a velocidade da justiça no Brasil e certamente quando tiver um desfecho sobre isso, o Ittair Machado nem deve estar mais trabalhando no Cruzeiro, deve estar aí gastando seus milhões de reais em alguma quebrada. O time sub-20 do Cruzeiro ficou num empate aí por 0-0 contra a Ponte Preta, né, no segundo jogo do Campeonato Brasileiro da categoria. Como no fim de semana a gente já tinha perdido para o São Paulo fora de casa, significa que nosso início no torneio foi realmente muito ruim, Cruzeiro com apenas um ponto somado após 2 rodadas, e só para explicar um pouco como funciona aí esse Brasileirão Sub-20 nessa temporada. Então 20 clubes participantes, todos jogam contra todos em turno único, né, o que vai dar aí 19 partidas para cada equipe. Fechando essas 19 rodadas, os 8 primeiros entram então numa disputa de mata-mata, né, quartas de final. Primeiro pega o oitavo, segundo o sétimo e assim por diante, para que se defina então quem será o campeão do Brasileiro Sub-20 nesse ano. Mudou a fórmula de disputa, essa inclusive me parece mais interessante, lembra um pouquinho como era disputado o Campeonato Brasileiro até 2002, mas eu acho que ela funciona muito bem para a base, tá? No futebol profissional, o Campeonato Brasileiro tem que continuar sendo pontos corridos, 2 turnos, eu acho que definitivamente é a melhor fórmula de disputa que existe. Os novos integrantes do Conselho Fiscal do Cruzeiro tomaram posse, né, após a eleição da última segunda, que deu a vitória aí a essa chapa, que é alinhada com o atual presidente Wagner Pires. Eles seguem no cargo até dezembro de 2020, quando acabou o atual mandato tanto do Conselho quanto da diretoria. O que eu gostaria de convidar vocês, e longe de mim querer falar em estética, porque eu sou um puta maluco feio que me visto mal, mas eu gostaria que vocês dessem uma observada nessa foto, nesses camaradas aí, e me digam se passa alguma imagem de credibilidade ou profissionalismo. Até pouco tempo atrás, quando eu ouvia falar em conselho deliberativo, me vinha a seguinte imagem de uma galera reunida numa mesa, um pessoal distinto, que conhecia muito, que tinha ali uma capacidade de gestão, que falava bem. E aí eu fui trabalhar na assessoria de jogadores, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, que são aí gerentes de futebol, diretores de futebol, enfim, que tratam de fato aí dos meandros, né, e que gerem o futebol brasileiro como um todo. E aí eu pude concluir que a visão que eu tinha do futebol brasileiro como um todo, ela era extremamente imbecil. Porque a grande maioria dos clubes, até alguns agentes também, são esses tiozinhos do pavê mesmo. Esses caras que você olha e fala assim, mano, mas o que é isso? Os caras estão indo pra um forró? Que porra é essa? Porque na boa, isso aí não passa nenhuma sensação de profissionalismo. E tipo assim, era o dia da posse dos caras e um cargo importante no clube que supostamente eles torcem, supostamente eles amam. Será que não passou pela ideia deles de que deveria ter uma certa postura, uma coisa minimamente profissional? Eu sei que eu tô sendo extremamente chato sobre isso, mas vamos lá, olha aí para os últimos dirigentes do Cruzeiro. A gente pega o Gilvan, o Wagner Pires, o próprio Ittair Machado, que não é alguém que foi eleito, mas é alguém que trabalha e fala em nome do Cruzeiro, os caras não sabem conversar. Quando a gente volta um pouquinho atrás aí, na própria figura do Perrella, até olhando pro rival, pro Alexandre Calil, para não falar que é uma situação específica aí do Cruzeiro, tinha aquele outro presidente do Atlético que parecia o Bozo também, por mais que alguns deles até saibam falar, são todas figuras detestáveis, que dão cada opinião absurda, que a gente olha e fala assim, mano, esse é o cara que está ditando os rumos do meu clube. E com todo o respeito que é possível, eu acho que passa por aí o fato do futebol brasileiro não conseguir competir mais entre os melhores do mundo e a perspectiva é que de fato os clubes brasileiros nunca vão atingir o seu verdadeiro potencial, porque o futebol brasileiro como um todo, ele está nas mãos de gente muito pequena, que pretende deixar o futebol pequeno, que é para caber nas rédeas deles e até na cabeça deles, né? A mentalidade deles que realmente é do tamanho de uma ervilha. Eu acho tudo isso muito triste, eu acho um grande desperdício, sabe? Mas eu só queria desabafar mesmo, eu sei que eu tô chato, peço perdão pelo vacilo. E pra quem teve paciência de assistir até o fim, né, aquela minha opinião sobre o cenário hipotético aí de um jogo importante de Libertadores, qual centroavante do Cruzeiro seria mais confiável? Fred, Sassá ou Raniel? A minha resposta, com toda a sinceridade do mundo, é nenhum. Nesse momento eu não tenho confiança em nenhum dos três para meter o gol. O Fred tá há vários jogos sem fazer gol, não vive boa fase. O Sassá é louco, nunca a gente pode confiar plenamente nele. E o próprio Raniel sempre foi um jogador de muita oscilação. Mas quando a gente pega entre os três, por uma questão matemática, histórica, de olhar os números, olhar a carreira e tudo mais, o Fred ainda me parece ser o mais confiável dos três, mesmo que isso signifique muito pouco no fim das contas.
O Sassá, no ano passado, contra o Boca Juniors, num jogo chave de Libertadores, um jogo amarrado pra caramba, ele entrou, meteu o nosso gol, botou fogo na partida. E o Raniel entrou nesse mesmo jogo contra o Boca Juniors e acabou perdendo um gol absurdo, né? Numa bola que o goleiro já estava caído e ele perdeu um gol com o gol aberto, porque errou o domínio, o goleiro conseguiu se recuperar na jogada. E eu tô lembrando desse fato só para que a gente não fique endeusando demasiadamente o jogador que vai embora, porque a gente tem essa mania, né? Todo mundo que foi embora é craque, todo mundo que tá aqui não presta, é a mesma lógica de quem morre vira santo. E eu me considero uma pessoa de memória muito boa, eu não me esqueci daquele lance, não me esqueci também das coisas boas que o Raniel fez pelo Cruzeiro, os gols importantes que nos ajudaram nos 2 títulos da Copa do Brasil. Agora, ele não é aquele camisa 9 que sai na frente do goleiro e a gente tem certeza que vai sair o gol. Não é. O Fred é? Também não. O Sassá, muito menos. Mas entre os 3, eu ainda acho que o Fred é aquele que historicamente nos dá mais esperanças nesses cenários. E para quem já se esqueceu, o Fred há 3 meses atrás, acho que nem isso, bate um pênalti contra o Atlético, faz o gol, nos dá o título mineiro naquela ocasião, num cenário extremamente desfavorável. Porque ele estava jogando contra o seu ex-clube, fora de casa, tinha um pênalti decisivo no final da partida e contra um goleiro que ele conhecia muito bem. O Vitor é um grande pegador de pênaltis. E o Fred foi lá, meteu o gol e nos deu o título. Ele é lento pra caralho, tá jogando bem? Não tá jogando porra nenhuma, mas não dá pra gente tratar ele como um jogador inútil, porque ele não é. Eu vi até um comentário, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, mas falou que o Fred está acabado para o futebol. Me citem aí 5 jogadores do futebol brasileiro que fizeram mais gols que o Fred acabado para o futebol durante essa temporada, valendo ressaltar que todos os jogadores do futebol brasileiro disputaram o campeonato estadual. Então o gol do campeonato estadual vale a mesma coisa que um outro gol, até porque era o torneio que todos estavam disputando. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Agradeço muito pela paciência. Vou só fazer mais uma reclamação, que vocês ficam pedindo para eu fazer vídeo de história. Eu faço o vídeo lá contando a história de uma competição e o vídeo não dá 5.000 visualizações, seus arrombados. Depois vocês reclamam por que eu parei de fazer perfis, por que eu parei de fazer esse tipo de vídeo, porque vocês não assistem. Se vocês não assistem, eu não vou fazer, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!